1 Coríntios, do capítulo 14, versículo 34 e 35, diz assim: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Aleluia. Como eu disse, esse é um versículo que geralmente ele é bem mal interpretado. Vamos tentar analisar o que Paulo quis dizer com isso. Se nós for tirar o pé da letra, o pé da letra, eu acho que não seria bem essa expressão. Mas se nós formos ter uma interpretação muito rigorosa desse texto, a mulher na igreja não pode ensinar, não pode ser professora de escola bíblica dominical, por exemplo, não poderia orar sequer, não poderia ser nem mesmo uma dirigente de círculo de oração. Então, não parece ser isso como devemos entender. Ainda mais que nessa mesma carta, Paulo escreve falando de mulheres que estavam orando e profetizando na igreja. E eles falam que ela estava fazendo isso de forma errada, mas não que era errado o que elas estavam fazendo. A carta de Coríntios é uma carta que Paulo ele escreve várias advertências. Coríntios era uma igreja bem problemática. Lá no capítulo 11 ele vai falar, as mulheres que estão orando e profetizando com a cabeça descoberta, não deveria ser assim. Ele não está preocupado ou achando ruim que elas estão orando e profetizando, mas o porquê que estão com a cabeça descoberta, Antigamente tinha esse costume, era algo que ele apontava para o costume daquela igreja, não só da igreja, mas daquele povo em torno, que a mulher não usava véu. Então o problema ali eram os costumes. E ele aprova a mulher profetizando na igreja. Amém, amados? Amém, Jesus. Dizer ao certo, é isso que Paulo está dizendo, não se tem como, na verdade. A única pessoas que pode dizer, Paulo realmente disse isso por causa disso, é o povo de Corinto. E Paulo escreve para ele. É ali que estava ocorrendo algum problema, então Paulo escreve isso para eles. Eles sabiam do que se tratava. Nós podemos ter uma certa noção do que estava se tratando. E, amados, vou ler um pouquinho mais aqui. 2 versículos antes, aliás, do versículo 29, nós já vamos ter uma noção. Versículo 29 diz assim: e falam 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podeis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como a todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, e aí ele fala nesse contexto. Ele está tratando aqui de ordem e decência da igreja. Antes disso, ele vai falar daquele que tiver línguas, que fale, mas se tiver algum intérprete, se não, fala você, Deus. Se tiver alguém profetizando, que seja 2 ou 3. Quando um for começar, o outro para. Ou seja, é uma ordem na igreja. Ele está querendo que aquela igreja, que os cultos tenham ordem. E pelo que ele está falando aqui, parece que as mulheres naquele lugar estavam causando certos problemas, estavam atrapalhando o culto. Então ele pede e fala que as mulheres estejam caladas.
A palavra nos diz que onde há um espírito, aí há liberdade. É Deus. E parece que essas mulheres estavam usando essa liberdade de uma maneira meio indevida. Veja que ele também faz referência à pouca instrução que a mulher tinha. As mulheres estavam com dúvidas e estavam fazendo perguntas no meio do culto. Enquanto alguém estava profetizando, falando alguma coisa, elas estavam interrompendo. E isso atrapalhava. E é por isso que Paulo fala para as pessoas de Corinto: olha, que as mulheres estejam caladas. Se elas querem aprender alguma coisa, que aprendam em casa, com mais sossego, com os seus maridos. É compreensível que as mulheres naquele tempo tinham um pouco menos de instrução do que os homens. Porque era assim a sociedade. As mulheres não tinham instrução, não tinham esse incentivo do exercício intelectual. Tudo que se tratava de pensar, de negociar e de aprender era mais com os homens. Então os homens tinham mais facilidade, as mulheres acabavam sendo mais ignorantes e era difícil de compreender as coisas. Então realmente dá para se entender que elas estavam fazendo perguntas ali na hora do culto. Imagina, a igreja de Corinto era uma igreja que muitos haviam ainda se convertido, provavelmente eram pessoas, mulheres, novas convertidas, que não tinham aprendido muito bem a palavra do Senhor. Poderia até ser pessoas que veio da religião dos judeus. Mesmo assim, as mulheres eram menos instruídas que os homens no judaísmo. Então elas tinham mais dificuldades. Imagina então se as gentios, mulheres romanas, mulheres helênicas, gregas, de outras religiões, elas não entendiam nada do que estava acontecendo. A pessoa estava pregando: mas esse aí é Moisés? Moisés é aquele que fez a arca e colocou os animais? Não, esse é Noé. Imagina o quanto de confusão e problemas que elas deveriam ter. Para os homens era mais costume eles conhecerem, mesmo que eram pessoas de outra religião, mas eles tratavam também com os judeus. Então era mais fácil dos homens conhecerem a religião de vários outros do que as próprias mulheres. Então dá para se ter a noção de que naquele tempo, naqueles cultos, mulheres estavam acabando, tumultuando o culto. Aí Paulo dá essa instrução para aquela igreja em específico: olha, que as mulheres não fiquem fazendo perguntas, fiquem caladas, escutem. Até mesmo porque ele fala que um profeta fala e o outro se cale. Então ele fala do mesmo jeito para as mulheres. Amém, amados? Não é algo que era para todas as igrejas, para todos os tempos. Não, era algo que estava acontecendo, um problema ali, naquele lugar em específico, por causa da ordem do culto. Portanto, as palavras do apóstolo são mais uma daquelas várias advertências. A finalidade de sua palavra era promover a unidade no culto e a ordem, e não ensinar um papel para as mulheres para o resto da eternidade. Uma vez que esse problema já não existe em nosso meio, é algo que não tem assim grande importância para nós. O que fica para nós é o princípio de ordem e decência. Nós aprendemos isso com Paulo nessas palavras. Então, 1 Coríntios, no versículo 14, diz: mulheres, estejam em silêncio, que aprenda com o marido. Não quer dizer que você, mulher, não pode ser usada por Deus no culto. Veja que no capítulo 12 e no capítulo 13, e nesse capítulo 14, ele estava falando bastante ali sobre os dons espirituais. E veja, eu li esse versículo e vou ler novamente. Ele diz: porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros. E no capítulo 11, ele deixou claro que mulheres estavam pregando a palavra do Senhor, profetizando, mesmo que de maneira errada, mas estavam. E ele não repreende, não fala que não deve fazer isso, que elas não devam pregar a palavra, profetizar, mas que elas devam aprender para que aí sim possam fazer isso. Amém, amados? Amém. Então, esse. Amém? Louvado seja o Senhor. Aplaudam ao Senhor.